vai falar agora, depois do empate do Corinthians com o Racing. O Racing, não aquele Racing, né? Não o Racing, um Racing que o Corinthians poderia ter vencido. Um Racing fraco. Um Racing fraco. A gente precisa falar até para medir o que não foi o Corinthians hoje. Vamos dar uma olhada. Fala, Garro. Gran partido, segundo tiempo se emparejó un poco, pero bueno, nos vamos con un sabor amargo porque vinimos a buscar los 3 puntos y nos llevamos un punto. Creo que bueno, son detalles que por ahí tenemos que corregir, pero no tengo duda de que vamos a seguir peleando en este torneo, que creo que es un objetivo importante que tenemos. ¿Salió el partido como lo esperaban, dominando si se quiere? Sí, dominamos la mayor parte del partido. Pero bueno, en esta competencia son detalles, no nos podemos equivocar y bueno, corregir nada más, corregir con las cosas buenas y malas que hicimos. Es una institución que requiere mucho esfuerzo, una camiseta y una hinchada que demanda mucho, entonces tenemos que responder de esa manera. Así que nada, tenemos un gran grupo, un gran equipo y es el primer partido, creo que vamos a seguir por un buen camino. Muchas gracias. A pergunta que eu vou fazer depois sobre o Flamengo, eu faço agora sobre o Corinthians, Jean. Decepção? Foi uma decepção, eu acho. Primeiro, pelo futebol de maneira geral, né? Porque talvez houvesse a expectativa, apesar do amistoso contra o Londrina, mas acho que amistoso você nunca sabe, né? Como que o time está, de fato, empenhado em jogar da melhor maneira, de mostrar serviço e tudo mais. Esse era um jogo oficial, um jogo importante, a volta do Corinthians às competições depois de um tempinho parado. E não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação. O Corinthians não jogou bem, ainda que tenha chegado perto de vencer, né? Porque fez 1-0, mas também chegou perto de perder, porque depois sofreu o gol de empate, né? Primeiro sofreu um impedido, depois milimetricamente impedido ali, né? Milimetricamente impedido, depois sofre de fato o gol de empate e depois por pouco não toma virada. Então acho que de maneira geral não foi um bom jogo. Foi uma partida decepcionante. A gente pode, acho que, discutir algumas decisões do seu treinador em relação a mudanças ou demora nas mudanças. Eu acho que a escalação titular não dá para discutir. Embora você possa discutir, sim, o Yuri Alberto e o Pedro Raul juntos, que eu acho depois que entrou o Romero, parece que funcionou melhor. Né? E parecia meio óbvio isso pelo que a gente viu no primeiro tempo, né? Pela atuação do próprio Pedro Raul, pelo Yuri jogando aberto, que não funciona tão bem, me parece, e aí na hora que entra o Romero, inclusive, a gente está vendo, ele começa a jogada do gol, o Garro faz o cruzamento e o Yuri Alberto faz 1-0, mas então assim, eu acho que dá sim para discutir a escalação titular. Porém, você tem que dar esse crédito ao treinador que ficou ali trabalhando desde a eliminação do Paulista, tentando enxergar qual era a melhor formação. Só que depois dos 45 minutos iniciais, em se tratando de um jogo oficial, eu acho que já poderia ter voltado com a formação, com o Romero em campo e com o Yuri Alberto como centroavante. Enfim, foi aí que o Corinthians fez 1-0 e depois acaba falhando defensivamente em vários momentos, né, como a gente vai ver agora. Esse gol não valeu, mas depois teve o gol válido. E aí também... Olha, no detalhe, hein? Mas aquela no detalhe. Troca final, assim, eu não gosto muito de ser profeta do acontecido e tudo mais, mas a entrada do Kaká, aquela coisa... Frio, cara. Frio, exatamente. Totalmente. Num momento complicado do jogo. Momento... Eu acho que existem momentos e jogos e contra certos adversários que faz sentido você colocar mais um zagueiro para tentar se livrar das bolas na área de qualquer maneira e tal. Contra o Racing do Uruguai, com todo respeito ao Racing do Uruguai, é melhor você tentar se defender mantendo a posse de bola, né? Impedindo o seu adversário de jogar e não colocar mais um zagueiro que frio acabou também falhando nesse lance aí. E aí, sim, né? É até cruel um jogador que tinha acabado de entrar, como disse o Pedro, frio, e você sempre corre esse risco quando você coloca um zagueiro nesse momento da partida. Não foi um bom resultado, não tem drama nenhum. Sim. Mas claro, a gente está falando de um grupo em que tem dois favoritos claros, o Argentino Júnior e o Corinthians. O Argentino Júnior que venceu fora de casa. Fora de casa. 3-2. Um dos favoritos ganhou fora de casa a sua primeira partida e o outro, que é o Corinthians, empatou fora de casa a sua primeira partida.
Claro, tem muito jogo, tem muito campeonato, mas não é o começo ideal nessa trajetória sul-americana. É bom sempre lembrar que esse nacional é o nacional do Paraguai, né? Não é o nacional do Uruguai. E é bom lembrar, na Sul-Americana, só o primeiro passa. Essa briga no grupo, a gente imagina, vai ser do Argentino Júnior com o Corinthians. Né? Deve jogar depois a fase seguinte. Exatamente. O Corinthians larga atrás do seu rival direto, porque o rival direto vence fora de casa, o Corinthians empata fora de casa. Então, assim, o segundo colocado vai ter que disputar com um dos terceiros colocados da Libertadores uma vaga na outra fase. Então, o resultado não foi legal. Não é o fim do mundo, como você mesmo disse, imagina, mas um resultado que sai um pouquinho de gesto. Dava para beliscar 3 pontos lá, hein, Pedro? Mas dá para, não é o fim do mundo, mas dá para ficar preocupado. Novamente, sem se apegar apenas ao jogo de hoje, eu vou olhar um pouquinho para a semana passada. Você pega um time muito frágil semana passada, era amistoso. Eu acho que todo mundo queria entender o que seria do Corinthians com a bola, com as novas peças, um tempinho de trabalho. Se viu muito pouco, pobre com a bola. Hoje um time muito frágil. Pobre com a bola, você tinha o menino Bidon mais próximo do Garro, mas a bola não chegava por ali. O Corinthians tinha muita dificuldade de passar por um jogo do Racing que não tinha muito o que fazer. Truncar, travar, disputar, ser mais físico. Esperava ver um pouco mais com bola na semana passada. Esperava ver minimamente algo com bola hoje para virar e falar, é o Racing, mas tem qualidade do lado do Corinthians, não são elencos equivalentes. Você não conseguia naquele primeiro tempo ali fazer nada disso. Aí vai para o segundo tempo depois de um gol. Quando você olha para o gol do Corinthians, o Garro, acho que por ter qualidade, é um cruzamento que ele não precisa se esforçar tanto, a marcação é passiva. O Yuri marca com facilidade, a gente comentava ali. O toque do Romero, com liberdade. Essa defesa, só expondo como você criou tão pouco e é problemático no primeiro tempo. 1-0. Aí você vai para o final do jogo, sem bola mal também. Sem bola contra um time limitado. Então, o Corinthians mal com bola, mal sem bola, não é sobre o resultado com o Racing, não é sobre a estreia de Sul-Americana, é sobre o que a gente está querendo ver um pouco mais. Não viu semana passada, não viu hoje, e aí não é alarmista, está tudo errado, crise porque perdeu, mas tem um tom de preocupação de algo que não está acontecendo. E a Sul-Americana, eu não imagino que o Argentino Júnior vai perder ponto para o Racing. Porque o Corinthians hoje, um empate fora de casa, é ruim, porque o Corinthians tinha condição total para mim, totais condições de fazer essa pontuação. Então, o que não vem fazendo, nem com bola, às vezes não está com bola, mas se defende, não cede espaço, mesmo que o adversário seja fraco. O gol no segundo tempo, estou com o Jean, colocar um zagueiro naquela situação, mas a linha de passe aos 80 e tanto, contra o Racing do Uruguai, é um time limitado. 8º colocado no campeonato? Qual é a sua abordagem ao jogo, sabe? Então, acho que há uma preocupação, sim, não é problema falar que é uma preocupação desse Corinthians, que parece que há muito tempo a gente está querendo ver algo e segue sem ver. É justo cobrar já tanto? Porque o trabalho do Antônio Oliveira tem pouco tempo, mas teve uma pausa boa para treinamento. É justo já cobrar Eu acho que tem duas verdades. Uma é que qualquer cobrança grande agora é desmedida, injusta. Segunda, o que o Pedro falou. A torcida, obviamente, deve estar preocupada. Porque mesmo no campeonato estadual, depois que o Antônio Oliveira chega e o Corinthians melhora muito, tanto o futebol quanto os resultados, o time usualmente foi vulnerável na parte defensiva. Sistema de marcação frágil. E o trabalho do treinador no Cuiabá, que tem no Ranieri, que talvez explique um pouquinho a troca, um cara de confiança. Puxou ele para a zaga. Puxando ele para a zaga. Era um trabalho que tinha como principal virtude a capacidade do time se defender e de entender os jogos. Porém, nós estamos falando do Cuiabá, um time pequeno em ascensão, pequeno mesmo, não é nem um time médio, um time pequeno em ascensão no futebol brasileiro, quem sabe com o tempo se transforma em médio, quem sabe grande, assim, o tempo vai dizer, e um gigante, onde tudo é muito maior, onde a pressão é muito maior. E o treinador está aprendendo a lidar com isso no trabalho. Sim. Eu acho que hoje tem muito a ver com o que o Jean falou. Ele não entendeu, talvez não o jogo, talvez não a parte tática, ele não entendeu o peso da camisa olhando para a qualidade dos jogadores para tentar fazer um jogo de imposição.
Não sei dava, hein? Não sei porque o time não está pronto na avaliação dele, aí eu vou com o que o Jean disse, o Jean falou, ele treinou a equipe, ele entende o estágio atual da equipe, ele tem as ideias dele e ele percebe, obviamente, que elas não estão implementadas como ele deseja, por isso falo que é injusto, qualquer cobrança agora. Por outro lado, a gente viu algumas coisas no jogo que não são do tamanho do Corinthians. Contra um Racing do Uruguai, e aí eu não estou me apegando ao clichê, Corinthians. Não. A qualidade dos jogadores, a capacidade individual, a quem pode desequilibrar. Que tipo de ideia você usa contra uma equipe dessas? Porque se a gente for olhar o que o Corinthians fez hoje e pensar que é esse o Corinthians do brasileiro, a situação não é preocupante, é assustadora. Mas eu imagino que o time vai jogar bem mais, vai ser melhor, vai ser mais forte, vai ser mais consistente, vai crescer. Eu não sei porque o Romero... ter tempo para ele... Espero que ele tenha tempo, né? Para poder evoluir o trabalho dele e os jogadores também melhorar o rendimento. O Romero merece a posição de titular. Não sei se é uma questão física. No lugar do Pedro Raul. Oi? No lugar do Pedro Raul. Pedro Raul sai. É isso. Não precisa ter o Alberto na referência. Não precisa ter uma referência. Não necessariamente na referência. Se movimentando. Mas você tem o Yuri Alberto para ser a referência. É que eu não gosto muito do Yuri Alberto jogando de costas pivô. Eu gosto dele mais quando ataca espaço, quando ele é lançado para chegar na bola de frente. Eu acho que ele rende mais assim. Tá? Aí é um gol de quem é referência. É gol de centroavante. Sim, é gol de centroavante isso aí. O posicionamento de centroavante. Eu falei a facilidade dele para se desmarcar. Mas eu acho que assim, a questão é essa. Assim, é óbvio para todo mundo que está vendo os jogos do Corinthians e que viu os jogos do Corinthians até aqui na temporada, que o Romero fez de tudo para ser titular e já deveria ter virado titular do Corinthians. Porém, o meu ponto é, e eu falei, assim, acho que ele inclusive erra depois de ver 45 minutos do jogo e do que tinha acontecido, ele erra ao não voltar para o segundo tempo já com a mudança que ele acaba fazendo depois. Estou me referindo a essa especificamente, né, do Romero no lugar do Pedro Raul. Sim. Porém, eu acho que tem que se dar o direito do treinador, que ficou treinando desde a eliminação no Campeonato Paulista para este jogo especificamente, quer dizer, para recomeçar a temporada com esse jogo e não com o amistoso diante do Londrina, tem que se dar o direito de dizer, olha, você treinou, você sabe exatamente do que esses jogadores são ou não são capazes e, portanto, você tem todo o direito de escalar o time titular que você considera o melhor de acordo com o que você viu nos treinamentos. Só que, mais uma vez, dentro de campo, no jogo, a gente não viu essa escolha como a melhor. Quer dizer, de novo, o Romero acabou justificando uma titularidade que até agora ele não conseguiu. O Corinthians, ele tem uma média de 1 gol sofrido por jogo nessa temporada, hein? É uma média ruim, né? 1 gol por jogo, meu amigo, você toda hora tem que correr atrás do prejuízo de alguma forma. E aí a gente tá falando, por onde passa esse problema? Bom, primeiro, é um time que começou com o Lucas Veríssimo na zaga, depois saiu, chegou o Gustavo Henrique, tem Félix Torres, já entrou o Raul Gustavo também, que não é, né? Já teve Caetano, enfim, já... E Félix Torres que vinha bem, Félix mal. Torres, exatamente, aí tem muita oscilação ali. Tem. Aí você tem ali na frente deles... Troca de sistema, proteção. Exatamente. Aí você tem o que você vai combater, você vai criar. Aí você tem um Maicon que parecia que ia melhorando, aí não pode jogar, tá lesionado, enfim. Aí você tem o Fausto Vera, mas você tem o Bidon. Tá ali o problema? Não, o problema não é a individualidade nem a capacidade de marcação. Porque muita gente girando nesse setor defensivo ali. É o entendimento dos jogadores. Mas literalmente o entrosamento. Esse giro constante, essa troca constante, você mexe com isso. Você não estabelece o entendimento, né? Ele teve 18 dias para treinar o time. Você teve quantas vezes esse time testado? Esse time exigido? Bom, perfeito. Esse time, o time não vale como referência, mas o jogo contra o Londrina, até a expulsão do Fagner e do jogador do Londrina, não estava bem o Corinthians. Que não foi bem hoje de novo. Não estava bem o Corinthians. O Fagner é um jogador que precisa ser mais bem protegido. E do lado dele, quem fecha um pouco mais para a direita várias vezes é o Yuri Alberto, no atual sistema. Sim. Várias vezes precisa proteger o Fagner. Você obriga o jogador a ficar um pouco mais longe do que é o ideal. Não sempre. Pode ter a cobertura de um volante ali também, mas eventualmente isso vai acontecer. Od zawsze kręci
kręciło mnie to co złe. To co złe jest okej, ciężko się nie zatracić, wiesz. Pozory, że to proste, chciałem się tylko zabawić, a wyszedł z tego problem, chcę się tylko wzbogacić, więc kurwa jaki masz od zawsze kręciło mnie to co złe. To co złe jest dobre w tym świecie, musisz nauczyć się robić przy tym postęp, dlatego nie mogę cofnąć się nie mogę, nawet jakbym szedł w ogień. Nie chcę widzieć twoich łez, no bo